Se você tem o desafio de aplicar, implementar e desenvolver treinamentos de vendas com as melhores práticas já comprovadas, esse episódio com certeza é para você. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz aos profissionais que treinam, desenvolvem, impactam o nosso país e o mundo. E hoje nós vamos conversar sobre treinamentos de vendas de sucesso, as melhores práticas comprovadas para aumentar a performance dos times comerciais. Mas antes de apresentar o convidado, mais uma vez estou aqui com meu amigo, companheiro de jornada Igor. Tudo bem, Igor? Opa, Carlos, tudo ótimo, muito bom estar aqui. Mais um episódio do nosso Fala TD, essa jornada sensacional, com muito conteúdo, com muita troca que a gente leva para vocês aí, para a comunidade de treinamento, para vocês aproveitarem bastante e aprenderem cada vez mais, como a gente aprende aqui. Cada episódio eu aprendo muito aqui, e você, Carlos? Verdade, aprendo demais e acabamos de voltar, recentemente de San Diego, lá da Califórnia. Estávamos lá no maior evento, de educação corporativa do mundo, e uma das apresentações que eu assisti foi sobre melhores práticas de treinamento. E a gente estava conversando e percebemos que o Brasil está muito distante do que tem no mundo, ou não? Tá ali, ó, igual lá. Acho que a gente tem muito a ensinar para o mundo todo do que a gente faz de treinamento, que a gente tem de educação corporativa aqui no Brasil. A gente está ali, dá para ensinar muita coisa para o mundo todo. Principalmente o traquejo, do jeito de lidar com gente. O americano, ele é muito habilidoso em estruturar processos, em pegar métodos e trabalhar para ganhar escalabilidade. E isso a gente pode aprender muito com eles. Mas hoje, vamos aprender com quem? Vamos aprender de vendas com o nosso amigo Marcel. É isso aí, Marcel. Marcel Molina, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, o Marcel, além de ser um treinador de vendas, já trabalha comigo há bastante tempo, sócio aqui na Bravende, e é um dos profissionais que treina os multiplicadores, os treinadores aqui do nosso time. Não é isso, Marcel? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Carlos. Obrigado, Igor. Obrigado a todos vocês aí por participar junto com a gente aí desse episódio, que vem para falar sobre essas melhores práticas, de como a gente consegue melhorar aí os treinamentos e melhorar o processo de desenvolvimento e capacitação aí das pessoas dentro da área comercial, que muda de uma forma absurda. Coisa que a gente aplicava há 3, 4 anos atrás, já é inadequado, e a gente sempre tem que olhar para frente, pensar nas melhores práticas para a gente conseguir transformar as pessoas. Muito bem, e antes de a gente falar dessas práticas, da transformação, estamos curiosos aqui para saber quem é o Marcel Molina como ser humano e como é que a sua história se conecta com a sua jornada de treinador. Bom, Carlos, eu sou um cara que gosta de trabalhar com gente, desde pequeno sempre desenvolvi muito bem a habilidade de comunicação, fiz teatro na minha adolescência, fiz alguns comerciais de TV, então sempre lidei muito bem com público, com câmera, com pessoas, e tenho isso na minha essência, na minha missão, que é essa oportunidade de poder estar sempre me conectando com gente, porque é isso que faz as pessoas de fato se transformar, troca de experiência e toda essa conexão. Feito isso, minha formação acadêmica em comunicação social, em publicidade e propaganda. Saí da faculdade, já comecei a trabalhar com vendas, trabalhei numa editora de revista no segmento cerâmico, fui vendedor de publicidade, trabalhei com venda presencial, venda por telefone, na época era isso, Ou você vendia visitando o cliente, ou atendendo o cliente aí por telefone, até um dia que fui buscar um curso de vendas. Eu queria buscar um treinamento de vendas para me capacitar, para melhorar os meus resultados, porque eu tinha aquela sensação, e vejo que muitos dos profissionais hoje em dia têm essa sensação. Eu acordo cedo, durmo tarde, trabalho, me esforço cada vez mais, e é aquela crença da gente achar que um trabalho bem feito é trabalhar em quantidade, mas eu posso trabalhar menos com mais eficiência. Só que eu precisava de técnica, precisava de ferramenta, precisava conhecer processo. E aí eu fui buscar um curso de vendas, coincidentemente ou não, essa empresa que hoje eu faço parte da sociedade Quebra Vende, então eu sentei numa cadeira. Foi um aluno, Igor, fui um aluno Poxa, aplicado, conheci as técnicas, rapidamente coloquei em prática tudo que eu aprendi, tive resultados efetivos nos meus indicadores, fiquei pilhado com isso e percebi que essa era a minha essência. Comecei a me envolver, comecei a entrar junto com o time, virei um treinador, hoje sou sócio também da empresa, porque tá no DNA essa conexão
E a gente vai falar já de treinamento, mas eu percebo, principalmente na área comercial, que falta muito esse bate-papo de vendedor olhando para vendedor. Perguntar, Igor, como é que é a tua experiência no dia a dia? Nossa, Marcelo, mas às vezes o Igor trabalha num segmento totalmente diferente do seu. Ok, mas ele lida com gente. Eu estou lidando com gente o tempo todo. E essa junção de troca de boas práticas, se a gente contextualizar isso dentro de um processo, contextualizar isso dentro de um programa de treinamento, é isso que vai fazer, de fato, a carreira comercial evoluir. Muito bom. E você tocou num ponto que é uma discussão muito forte que a gente tem na área de treinamento, que é esse ponto do mede-se hoje muito o esforço e pouco o resultado, né? A gente tá vivendo um momento de transição para olhar mais o resultado desse esforço, né? A questão de jornada de trabalho, de jornada de horários, as pessoas, puxa, como que tá funcionando? Não, vamos olhar o resultado, a entrega, que eu acho que para vendas isso conecta muito. Não né? só o máximo de resultados em quantidade, mas é o melhor resultado em qualidade. Em qualidade. Que pega essa equação de esforço versus resultados. E conta pra gente, Marcelo, como planejar um treinamento de vendas, como estruturar, você tem algumas dicas de melhores práticas? Tenho, e eu vou pegar até o gancho do que você comentou, Igor, do que você comentou, Carlos, no começo, falando dos Estados Unidos, que eles são muito ligados ao processo. A primeira dica, nesse sentido que eu passo, de como a gente pode planejar um treinamento, é simplesmente sentar com a área de treinamento e desenvolvimento para identificar as necessidades do treinamento. Nossa, Marcelo, mas isso é muito básico. Mais ou menos, porque as pessoas, quando buscam um treinamento de vendas, elas viram para a gente e falam assim, eu preciso de um treinamento para melhorar a abordagem do time, para melhorar a negociação, para lidar com objeção, para a turma investigar. Isso tem a ver com o processo. Tudo bem, é a parte técnica. Mas as pessoas ainda, elas não estão muito habilitadas para entender quais são os comportamentos, as competências comportamentais, a mudança de atitude, o que as pessoas precisam mudar na tua essência, no dia a dia, para conseguir chegar até lá. Então a gente precisa fazer uma avaliação técnica, mas precisa também fazer uma avaliação comportamental, porque não adianta você ter toda a competência técnica se te falta disciplina, se te falta foco, se o profissional não consegue se adaptar a mudanças, se a pessoa não tem a pegada de saber lidar com não. Vem da emoção, vem da energia o tempo todo. Então a gente trabalha treinamento olhando duas óticas. É a parte do processo comercial, mas é a parte comportamental, que hoje eu vejo ser até mais importante do que a própria parte técnica. E tem um outro aspecto também, que é olhar para os indicadores e, através dos indicadores, identificar que etapa do processo o profissional precisa melhorar. Exatamente. Qual competência, de acordo com aquela etapa do processo, o indivíduo precisa ter desenvolvido. Como é que é isso, Marcelo? Porque é até o ponto que eu ia chegar. A gente identifica essa necessidade de treinamento, beleza. A gente precisa treinar uma equipe dentro do processo, trabalhando etapa A, B ou C, e desenvolver tais comportamentos. Entendi. Beleza, a primeira parte aqui foi bem feita. A partir daí, quais são os objetivos que eu vou trabalhar no treinamento? E aí é o ponto que você muito bem colocou, Carlos. Vamos olhar os indicadores, vamos olhar os índices de conversão. Claro que a gente não pode colocar 100% da responsabilidade de um resultado de uma equipe em um trabalho feito num treinamento. O treinamento ele contribui para isso e tem várias outras variáveis que vão se envolver, né, nessa jornada. Mas a gente pode avaliar, puxa, a equipe hoje ela tem um índice de conversão de 20%, desde o início da prospecção até o fechamento. E a ideia daquele time é, através do treinamento, melhorar esse índice em 2%, 3%, 5%, trabalhando o quê? Tais etapas do processo e desenvolvendo o comportamento. Para só então a gente avaliar, feitas essas duas primeiras análises, quais são as metodologias que a gente vai aplicar. E aí eu acho que tem um ponto importante, porque o pessoal pergunta assim, mas qual metodologia você usa e tal? Depende, qual que é o público-alvo? Porque aí você tem a venda B2C, né, que pode estar relacionado a um varejo de ciclo de venda rápido, e você pode ter uma venda B2C, que é um mercado de luxo, um mercado mais sofisticado, vai ser um tipo de approach, ou até uma venda corporativa, extremamente complexa, né? E pelo que vocês estão falando, a grande chave, e aí a gente volta para o grande desafio da área de treinamento, é fazer um bom diagnóstico, né? Envolvendo todos os indicadores, envolvendo o perfil
tanto da venda e o perfil da equipe, né? Como que a gente precisa equalizar nesse diagnóstico. O que eu já vi de gente repetindo o treinamento de vendas todo ano, o mesmo treinamento, fala assim, preciso fazer de novo aquele treinamento que a gente fez lá o ano passado. Peraí, se a gente está repetindo o treinamento que foi feito ano passado... O mesmo público, aí não dá, né? Peraí, tem alguma coisa errada, esse treinamento não está funcionando. Se é o programa de formação, tá na trilha e tal, tudo é uma bem. coisa, mas é olhar Tá, onde você quer chegar com esse treinamento? Ele chegou, então o ano que vem a gente pode fazer uma coisa diferente, pode buscar outras abordagens, mas tudo depende desse diagnóstico de onde a gente quer chegar. Como fazer esse diagnóstico? E você pegou num ponto muito sensível, porque eu volto à primeira questão que eu trouxe, Igor, que a primeira estratégia para trabalhar um treinamento é identificar as necessidades do treinamento. Só que uma coisa é na hora que a gente vende um treinamento, um líder, o TID, RH, falar, eu vejo isso, isso e isso. Mas é muito superficial. E aí tá o erro, porque as pessoas pegam uma visão macro, já montam a partir daí um produto de prateleira e sai aplicando. Consequentemente, o resultado não acontece. Então, a ideia do diagnóstico, ela é fundamental e ela é primordial nesse processo, porque a partir do ponto que eu vou treinar o teu time, por exemplo, eu preciso fazer uma imersão dentro da sua realidade. E eu vou fazer essa imersão de diferentes formas. Eu vou sentar com a tua equipe para ver como é que o teu vendedor atende. Eu posso fazer um cliente oculto. Eu posso fazer uma entrevista para entender dos participantes os desafios desse profissional no dia a dia, a expectativa, onde é que está pegando, onde é que não está pegando. Ok, Marcel, mas eu faço esses diagnósticos só com os profissionais que passarão pelo treinamento? Não, eu faço com a área de RH, eu faço com a área de treinamento e desenvolvimento, eu faço com a área de liderança, eu faço com todas as pessoas chaves daquela empresa que influenciam diretamente ou indiretamente naquele resultado. Porque dessa forma, o que eu penso? Quanto mais informações a gente tiver e a gente busca essas informações não no sentido de questionar o profissional, não. É um mapeamento de informação, a partir daí eu consigo customizar. É tirar uma foto, né? É tirar uma foto, customizar no repertório, eu consigo customizar na criação de dinâmicas, na criação de cases, na hora de contar histórias, porque eu conto histórias dentro da realidade do participante. Tudo isso para quê, Igor? Para que o participante ele tenha aquela sensação. Meu Deus do céu, essa turma parece ter um chip grudado em mim, me seguindo no dia a dia. Essa turma fala exatamente a minha língua. E assim a gente consegue fazer o quê? Evitar objeções. Porque uma das coisas que mais acontece em treinamento, quando a gente não faz esse diagnóstico, é o facilitador, às vezes com todas as habilidades, traz uma técnica fantástica, super aplicável. Mas ele não adapta aquela técnica para a realidade do público. E aí a pessoa levanta a mão, muito comum isso, vira e fala, olha Igor, essa técnica é fantástica, essa técnica é maravilhosa, mas na minha realidade isso não funciona. Porque o aluno ele não consegue fazer essa conexão. E aí você tem alguns aspectos, né? Tem um exemplo, eu lembro de um cliente, você vai lembrar desse caso, que eles nos procuraram, uma instituição financeira, e falou, puxa, a gente está com um problema em fechamento. Precisamos treinar o time em como lidar com as objeções e tudo mais. Eu falei, tá, mas deixa eu entender um pouco melhor. Aí quando a gente foi avaliar, a gente falou, vamos olhar alguns aspectos. A gente foi olhar números para entender. Eles não estão fechando que linha de negócio, que linha de produto. Vamos entender aqui onde é que tá pegando, né? Para através de fatos e dados a gente identificar. Vamos olhar a atuação do processo. Vamos olhar para as habilidades. E vamos ver se às vezes o que está pegando é questão motivacional, que pode estar envolvendo às vezes um direcionamento, uma campanha da empresa que está direcionando para alguma outra coisa. E aí a gente percebeu que o problema não estava em como lidar com as objeções. Esse era um dos fatores. Faltava follow-up, faltava investigar o cliente, faltava muitas vezes o profissional usar o canal de comunicação adequado. E aí hoje, né, a gente está falando aqui de treinamento, às vezes quando você está em sala, mas hoje o desenvolvimento ele passa por ser multiplataforma. Você não tem só o desenvolvimento dentro de uma sala de aula, você tem como que ele aplica isso, como é que ele faz ali um coaching on the job, ou talvez um desenvolvimento ali com os seus pares ou com o seu líder, aplicado num negócio real. E aí você precisa criar o LIFO, né, o Learning the Flow of Work, quando ele tem uma dificuldade, como é que ele encontra? E é um ponto importante que você colocou, porque às vezes o problema aparece no fechamento, é o sintoma. E as pessoas acham que, falando de fechamento, Marcel, prepara um treinamento assim para a gente desenvolver técnicas de argumentações ali, que o meu vendedor vai soltar isso para o mercado e vai resolver todos os problemas. Falei, fácil isso, né?
Qual o script? Qual o script pronto? Não existe. A melhor forma de lidar com objeção é não ter objeção. É entender aonde é a causa raiz do problema. Como o Carlos trouxe desse cliente, puxa, mas vamos entender por que o problema está acontecendo aqui. Existem outras etapas anteriores do processo que faz com que as pessoas, a partir de não ter essa consciência, só perceber que um problema existe a hora que o cliente coloca a objeção e fala assim, não vou comprar. E aí o amador, como a gente chama, vai falar que a culpa é do cliente, é da empresa, é do mercado, é do produto ou do serviço. Agora, o que a gente pode, como profissional, fazer de diferente nesse processo, trabalhando técnicas, mudando postura, mudando comportamental, para que as pessoas comecem a nos enxergar de forma diferente e, consequentemente, isso vai mudar totalmente aí o patamar do resultado. Não, e quando o cliente fala só, não vou comprar, aí você vai tentar investigar as outras possibilidades. Eu acho que um desafio, e é uma coisa que às vezes a gente vive também lá na BTD, ele fala, está fora do meu budget, né? Aí fala, pronto, ele está sem budget, não está no preço. Mas a gente sabe que tem que investigar mais o que é esse budget, o que está acontecendo, porque às vezes, no primeiro momento, parece que essa é a objeção. Putz, é problema de preço, então eu vou resolver o preço. Não é bem isso, é problema de valor, né? É verdade, porque preço é o que se paga, né? Valor é o que se ganha. É o que se ganha. E o ponto que você colocou que é o seguinte, às vezes é problema de budget, mas por que o cliente chegou até a etapa final do processo se ele já não tinha budget para investir naquele produto ou naquele serviço? E esse é o ponto que eu provoco muito os vendedores em treinamento. Falo, pessoal, a gente sempre coloca que preço é a principal variável que faz com que o cliente feche ou não feche negócio. Agora, vamos se colocar no lugar do cliente. Você, quando está no lugar do cliente, você compra o mais barato ou você compra o melhor? Quantas e quantas vezes você vê duas soluções e você escolhe a melhor, e se alguém te questionar, puxa, Igor, você pagou 3 vezes mais caro na solução A do que da solução B. O que você faz como cliente? Você bate no peito, olha para a pessoa e fala, não, peraí, mas eu não comprei um produto. Eu comprei uma solução, comprei atendimento, eu comprei garantia, eu comprei várias outras coisas que estão agregadas dentro daquela experiência. E é isso que a gente busca sempre ensinar nos vendedores. E aí uma coisa acho que é importante também trazer, né? Porque quando a gente fala valor, pode ser ter um produto ou um serviço com preço mais caro, mas muitas vezes a gente vai treinar, você já fez isso, que o diferencial da empresa não está necessariamente ter o produto mais caro. É um mercado mais comoditizado, é um atacadista. E aí os atributos de valor acabam sendo outras coisas, né? Então fazer um diagnóstico para identificar o que é valor para aquele elo da cadeia comercial. Exatamente. Porque, por exemplo, você tem lá um importador ou uma indústria que vende para um distribuidor, que vende para uma revenda, que vende para o consumidor final, que por sua vez pode ser um prestador de serviço que vende para outro. Então vai depender. Ou pode ser alguém que desenvolve uma solução e vende direto para um cliente, ou via venda digital, e aí você tem o omnichannel. Então identificar. Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? É identificar, peraí, você vende o quê? Para quem? Como que é o seu processo de venda? Mas tem uma coisa que também é importante olhar, que é o processo de venda. Mas qual que é a jornada de compra dos clientes e potenciais clientes? Porque aí você precisa conectar uma estratégia comercial dentro disso. E cada empresa hoje tem um modelo com as suas particularidades. E identificar isso para poder ver o que é aplicável, o que é uma espinha dorsal para todo mundo. E o que é daquele contexto acaba sendo super importante. E um ponto que a gente trabalha pegando essa tua lógica, Carlos, é que as pessoas são muito acostumadas e volta àquele ponto do volume, é visitar, é ligar, é mandar mensagem. E a gente prepara, normalmente em treinamentos, os vendedores até essa visão macro. É dar um passo para trás para ter esse olhar um pouco mais clínico para entender o teu produto, o teu serviço, aquilo que você faz, mas olhar essa jornada do cliente e começar a partir daí projetar cenários. Puxa, eu vou atender o Igor, tá? Eu já conhecendo o perfil do Igor, eu já conhecendo o desafio do Igor, eu já conhecendo que o Igor, se não fechar comigo, talvez tenha outras possibilidades para fechar. Talvez eu estou mais enfraquecido nessa negociação. Então, qual a estratégia que eu vou utilizar para criar senso de urgência? Qual a estratégia que eu vou utilizar para lidar com objeção? Para conseguir construir tudo isso, o que eu preciso criar de novas necessidades no Igor para poder chamar a atenção dele e agregar valor ao meu atendimento? O que eu costumo dizer muitas vezes é que o profissional de vendas, ele executa para depois pensar no que fazer para sair da sinuca de bico.
O que a gente costuma fazer em treinamento é fazer primeiro o profissional pensar, planejar para otimizar o esforço na execução. Agora, como garantir e fazer com que ele pratique? Ele foi lá e aprendeu sobre funil de vendas, como medir a performance. Como fazer com que ele aplique isso no dia a dia? O grande desafio da transferência para a prática, né? A grande questão é, ainda hoje, a gente costuma ver em vários treinamentos a figura daquele facilitador, o professor, com a fonte do conteúdo, do conhecimento, falando, e todo mundo anotando as informações. E por mais que... Infelizmente ainda tem, né? Alguns tem casos muito. assim. E por mais que, volto a dizer, informações relevantes, não estou falando mal de concorrente, muito pelo contrário, existe um grande respeito por todo o mercado, mas a gente tem que avaliar a nossa estratégia de treinamento para poder transformar, que é o que a gente já tem comentado desde o começo do bate-papo. E aí as pessoas pegam aquele monte de informação e não conseguem conectar isso na prática. Hoje, o que a gente faz? A ideia é colocar o participante no centro do processo. O protagonista não é mais o facilitador. O protagonista é o Carlos, se estiver no treinamento, é o Igor, ou quem estiver passando pelo processo. E o que a gente costuma fazer? A gente costuma desenvolver treinamentos extremamente práticos. Então, volta à questão do quê? Diagnóstico. Aquela história toda, a gente monta casos. E a gente costuma fazer o que eu chamo muito que é sessões de roleplay, que é tipo assim, você vai simular como vendedor, você vai simular o seu caso do seu dia a dia. O facilitador, qualquer pessoa, faz o papel de cliente. Colocamos uma câmera para a gente filmar essa dinâmica. Feito isso, o próprio vendedor se vê na tela, para ele começar a perceber vícios de linguagem, jargões, postura corporal, a forma como ele fala, como ele se posiciona, etc. E a partir daí, a gente faz uma dinâmica de feedback 360 graus. Então, como é que eu faço a pessoa praticar? Ela vivenciando na prática novas técnicas dentro da realidade dela, para ela começar a ter os insights. Fala assim, eu não acredito que eu ficava o tempo todo com a mão assim na frente do cliente. Eu não acreditava que o tempo todo eu tinha lá aquele determinado vício de linguagem. Eu não botava a fé que o tempo todo eu usava essa comunicação inadequada. E o primeiro passo para a gente ter resultado e praticar, Carlos, é a gente ter consciência. E quando a gente faz a pessoa ter a consciência, porque muito mais do que alguém falar é a pessoa se ver. E quando ela se vê e domina uma nova técnica, consegue fazer as conexões neurais, ela sai motivada a aplicar. Você vai lá e ajuda a desenvolver habilidades, mas legal, agora eu já desenvolvi habilidades, agora eu preciso aplicar no cliente. Você costuma fazer algo que está ligado à mentoria, desenvolver planos aplicáveis? Como que é isso? O apoio à performance, né? Porque depois que a pessoa foi para o treinamento, a tendência é ele começar aplicando e depois, de repente, começar a voltar do jeito que ele fazia antes, né? Vai natural. Então, precisa ter um apoio constante de performance. Você tem a figura do gestor, né? Como é que é isso? Criar planos táticos? A grande questão aqui, existem dois mundos que a gente fomenta muito em treinamento e vocês pegaram um ponto extremamente sensível quando a gente fala a questão do resultado. Uma coisa que a gente costuma fazer, e oriento demais, e a gente deixa isso muito bem claro para o cliente, que estou treinando o vendedor. Se a gente não preparar a liderança dentro daquele mesmo programa e não preparar esse líder para, após o término do treinamento, acompanhar esse profissional, para fazer com que ele aplique a ferramenta, dê os devidos feedbacks, continue o trabalho que a gente já costuma desenvolver dentro da empresa, a coisa vai esfriar. E vai esfriar por quê? Você colocou um ponto muito importante, Igor. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 20 anos de carreira trabalhando sempre na forma tradicional. Não é um treinamento de 8, 16 horas, 24 horas, que seja lá o tempo que for. Por mais que as pessoas entendam que precisam mudar, a gente não consegue do nada, em 24 horas, mudar uma chavinha do zero. Porque o nosso cérebro, ele vai trabalhar sempre por repetição. A gente precisa repetir isso o tempo todo. Então, se não tiver alguém ali o tempo todo para cobrar, para fomentar isso, manter a chama acesa, a coisa ela não vai funcionar, a coisa ela não vai acontecer. Uma outra prática que eu costumo sempre trabalhar durante os treinamentos. Uma das estratégias que a gente passa para a liderança, para a gente manter essa chama acesa, não vou nem colocar a questão do roleplay, preparar a câmera, dinâmica. Putz, Marcelo, às vezes eu não estou tão bem preparado para isso. Mas nada impede uma liderança, por exemplo, após o treinamento, reunir a turma uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para discutir boas práticas de como está sendo a aplicação daquele conteúdo. Ou seja, cada um traz um caso ali para dentro de uma sala. Puxa, hoje eu tive um cliente, tive esse problema.
ou fiz tal coisa que foi super interessante. E aí a gente começa a fomentar o trabalho colaborativo, onde um profissional da equipe começa com a sua experiência trazer novas técnicas, novos conceitos ali para aquele vendedor e vice-versa. Porque a área comercial ainda é uma área muito competitiva. As pessoas competem muito entre si. Então, a gente prepara o vendedor, a gente prepara a liderança para manter a chama acesa dentro da empresa. Além disso, obviamente, dentro dos nossos programas, a gente pode fazer um trabalho também de acompanhamento. Vou dar um exemplo aqui de alguns programas que a gente desenvolve. Faça um treinamento técnico e comportamental de vendas. Depois, passa 1, 2 meses, a gente volta com outro tipo de programa para desenvolver a prática. Nesse outro programa, o vendedor ele desenvolve o que a gente chama de plano tático de vendas, que é o quê? É o que ele vai fazer após a aplicação daquele treinamento na prática, trazendo indicadores, planos de ação, ações, mostrando sempre o como ele vai fazer. Depois de um tempo, a gente vai lá, avalia, final do mês, o que foi feito do plano, o que não foi feito, o que dá para melhorar, qual a estratégia para o próximo mês. Ou seja, tanto da nossa parte, a gente pode desenvolver um trabalho de acompanhamento. Mas, além da consultoria, é fundamental o preparo da liderança para fomentar o aprendizado contínuo. Esse alinhamento com a liderança é fundamental, porque quem nunca viu um treinamento, depois do treinamento, a pessoa ficou lá 8, 16 horas, sai motivado, aí volta para a mesa lá, o gestor fala assim, bom, agora que já passou o treinamento, vamos para a vida real, aqui é assim que a gente vai fazer as coisas. Joga fora todo esse treinamento. Que às vezes não teve um engajamento, não teve um alinhamento. Não tem um alinhamento com a liderança. O líder não sabe o que aconteceu, não está alinhado. Então, por isso que começa no diagnóstico, entender o alinhamento com a liderança, qual a expectativa, o que eles querem fazer, quais os desafios para aliás, eles estarem juntos. Exatamente. A responsabilidade de treinar passa a ser do próprio líder. Exatamente. Por que as lideranças contam com o apoio de uma área de treinamento e desenvolvimento, que pode ser interno ou um apoio de uma consultoria externa, para potencializar, para trazer novidade, para trazer coisas que às vezes eles não estão conseguindo enxergar. Exato. Mas é responsabilidade do líder, independentemente de nós, que às vezes vamos como agente externo, fazer esse processo. E dar poder para o líder, fazer com que as equipes tenham até os seus próprios multiplicadores internos, né? Porque o poder da informação não está só, às vezes, em alguém da área de treinamento e desenvolvimento. Está pulverizado dentro da organização. E fazer a gestão desse conhecimento, ter a governança disso, para você pulverizar, acaba sendo fundamental. E posso pegar um ponto, Carlos? Você tocou num ponto que eu tive aqui agora uma lembrança. Quantas e quantas vezes já fui numa empresa para fazer um diagnóstico para treinar a equipe de vendas? E no diagnóstico a gente percebe que o resultado não vai acontecer treinando a equipe de vendas sem que antes a gente treine a liderança. Porque aí é aquela história que você comentou. Tem vezes que o líder não se engaja no treinamento. Agora tem vezes que o líder, ele mal se interessa pelo treinamento. Tem vezes que ele fica puto com o treinamento que tirou o cara do... Pior ainda, né? Não me reconheceram, eu que estou treinando o time, contrato alguém externo para fazer esse trabalho. Então ele depõe contra o próprio treinamento. E aí acontece exatamente o que você colocou. O participante, ele chega lá empolgado, vou aplicar novas técnicas. Não, aqui, quem manda aqui, ainda existe aquela liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem que fazer do meu jeito, pronto e acabou. O que acontece como resultado? Bravende lá, a consultoria foi legal, gente boa, a turma, mais resultado. Não foi. Não vai acontecer. Por isso é importante definir quais são... Você tem o pré, né, que tem desde o diagnóstico, saber exatamente quais são os objetivos de aprendizagem. Tem a preparação, né, para a pessoa quando ela vem para uma ação de desenvolvimento, que pode ser presencial, online. E hoje multiplataforma, né? Você tem os vários jeitos, mas saber o que se espera lá no final. E ter isso muito claro. Então, saber quais são os indicadores, o que precisa melhorar em determinada etapa do processo, ou que tipo de habilidade precisa ser desenvolvido, porque aí com isso você consegue medir a avaliação de reação, medir a aplicação e, ao mesmo tempo, saber o quanto impactou para ter o retorno sobre investimento, que é um dos principais desafios também de quem atua nessa área. E vendas tem muito mais facilidade de ajudar a medir o retorno de investimento e tudo mais, porque você consegue olhar para alguns indicadores. Os indicadores são mais claros, né? Específicos do que, às vezes, quando você vai para uma outra área e tudo mais. Então, quando eu digo assim, eu vou desenvolver uma habilidade de comunicação com um grupo de líderes, tá? Mas como é que isso vai impactar tal indicador? Outra coisa é, meu time está com dificuldade em prospectar e eles estão com um problema de comunicação que não estão conseguindo, nos primeiros minutos de ligação, conseguir a atenção do cliente. Você consegue ir lá e medir. Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, Carlos.
Porque esse alinhamento, ele é fundamental, porque para a gente desenvolver um treinamento, a gente fala com várias áreas. Então, o RH tem uma expectativa. O CEO, às vezes, da empresa que a gente conversa tem uma expectativa. A área comercial tem uma outra expectativa. A área de treinamento e desenvolvimento tem outra expectativa. Então, a gente nunca pode desenvolver um treinamento olhando apenas a expectativa de uma ou outra área. E o que a gente faz na Bravend é reunir todas as áreas para pegar a expectativa de todo mundo e conseguir, dentro daquele tempo de entrega, atender todas as expectativas de todo mundo. Porque é isso que vai fomentar o resultado e assim a gente vai criar patrocinadores dentro daquela empresa. E, modéstia à parte, hoje boa parte dos nossos clientes são clientes patrocinadores e que desenvolvem um trabalho com a gente. É algo muito recorrente. E que dicas você daria para os profissionais que estão nos assistindo, sejam colegas como nós que atuam nas empresas, ou seja, quem está dentro de uma organização desenvolvendo os times, e pode ser alguém que está na área de T&D, ou pode ser o próprio líder, treinador e que está buscando desenvolvimento. Que dicas, se você estivesse começando de novo, e com pouca experiência, começando como treinador, o que você faria, assim? Olha, para você desenvolver um treinamento de alto impacto, a primeira coisa que eu sempre penso hoje é como eu posso quebrar o padrão, mas para fazer com que a gente consiga atingir o objetivo em comum. Sair das vias tradicionais e fazer coisas diferentes. Porque é isso que vai fazer, Carlos, que a gente se torne referência para as pessoas. Já coloquei... Dá um exemplo, que de diferente? Já dei a questão do exemplo do treinamento prático, simulações, esse é já um exemplo colocado. Só complementa esse primeiro exemplo, que eu estava recentemente num restaurante perto de casa, encontrei um ex-aluno que fez um programa de treinamento comigo em 2017, há 6 anos atrás. Eu lembrava, né, só a fisionomia dele, porque é muita gente que a gente desenvolve esse tipo de trabalho, e ele falou para mim: Marcel, até hoje eu não esqueço aquela dinâmica que eu fiz com você. Até hoje eu lembro dos gargalos, dos gaps que eu tive lá e consegui corrigir, e eu fui promovido e tive muito resultado. Então, olhar muito mais a prática, menos a teoria, isso aqui é um ponto fundamental. Ou seja, trabalhar metodologias ativas de aprendizagem, partindo da prática para o conceito. Além disso, Carlos, desenvolver muita interação, tanto no treinamento online quanto no presencial. Eu costumo dizer nos treinamentos o seguinte para os vendedores: eu falo, pessoal, o treinamento aqui vai ser um bate-papo. E o tempo todo eu estou querendo fazer com que as pessoas falem. Porque a gente não lembra daquilo que a gente lê, a gente não lembra daquilo que a gente ouve, a gente não lembra muito daquilo que a gente escreve, mas a gente lembra daquilo que a gente fala e a gente lembra daquilo que a gente pratica. Então, é fazer a pessoa ter essa consciência, a interação, fomentar as boas práticas, a troca de experiência entre os participantes de treinamento também é algo fundamental. Uma outra dica é sempre num treinamento você trazer gamificações, jogos. Nós temos um dos nossos programas que a gente faz jogos, divide o grupo em pequenas empresas, uma empresa negocia com outra e, consequentemente, a premiação é simbólica, mas fomentar essa competição de forma saudável também é algo fantástico, é algo bem interessante. E, além disso, hoje, eu entendo que, como novidade, a inteligência artificial está aí para ajudar muito o trabalho de treinamento. Então, daqui a pouco a gente vai estar fazendo simulação com avatares, tal e tudo mais. E é a inteligência artificial cada vez mais humana. Agora você já está indo para as tendências, né? Já está indo lá para o... Eu tenho uma dica prática, né? Porque eu comecei, e parte da minha carreira foi desenvolvendo time de vendas, que sempre me ajudou, que é ir lá no campo, saber como que o profissional atua. Que é ir lá ver. Isso é fundamental, porque... É meio óbvio, né? Mas ir lá e ver como que ele prospecta, como é que ele aborda cliente, como é que ele negocia, qual o perfil de cliente, e ver nos vários canais, porque isso te dá um repertório. E aí você junta com o que há de metodologias, com processo de aprendizagem, usando de simulações, usando de gamificação, usando de várias coisas. Pô, mas eu não tenho game, né? Como a Bravend tem, mas é o processo de você não focar só em levar o conteúdo, porque o conteúdo está disponível, a pessoa pode buscar, mas você estimular a prática e o desenvolvimento. Como é que você tem visto aí, Igor, seguir na frente da BTD? Eu acho que é exatamente essa questão de falar a língua da pessoa que vai sentar na sala de aula, que vai participar do treinamento, participar do conteúdo. Entender a necessidade dele para a hora que ele fala assim, puxa, essa é a minha realidade. Não pode estar desconectado, tem que criar essa conexão
para as pessoas que vão participar, falar, puxa, isso vai me ajudar, eu vou trazer conteúdo e vou trazer resultado a partir desse aprendizado. Né? Então, e fazer também uma outra coisa, eu acho que é muito o caso de gerar autonomia, falando de vendedores, ou autonomia para a pessoa, não só na sala de aula, mas depois no dia a dia do resultado. Por isso envolve a liderança. Ele saber fazer essa leitura por conta própria, a leitura de clientes, dos interlocutores dele, fazer essa leitura e aí ele vai se sentir empoderado em trazer os resultados por conta própria, em adaptar processos para gerar mais resultado. Eu acho que isso... Deixa eu pegar um ponto aqui, Igor. Você colocou essa questão da autonomia, isso aí é muito interessante, porque muitas vezes num treinamento, o que a gente enxerga? O facilitador pegando o defeito, o gargalo e cobrando tem que melhorar nisso. E isso pode até desmotivar. Mas às vezes a gente pode olhar a parte positiva, aquilo que a pessoa está fazendo bem e desenvolver um plano de trabalho para potencializar aquilo cada vez mais, porque no curto prazo é o que vai trazer o resultado. Perfeito. Então, a autonomia dentro de uma sala de aula tem a ver com o reconhecimento, de entender, Igor, dentro desse programa a gente pode partir por dois lados. Melhorar o que está bom, claro, mas a gente vai ter que olhar também aquilo que está sensível, que se isso não trouxe prejuízos para você no curto prazo, em algum momento isso tende a trazer. Mas é reconhecer, parabenizar. E dentro da área de treinamento e desenvolvimento, né, as áreas reconhecerem aqueles profissionais que fazem treinamento, têm resultado com treinamento. E às vezes não falo só promoções, dinheiro, etc. Mas dando os parabéns mesmo. É a empresa criando conexão entre si. Puxa, Igor, você participou do programa, você interagiu, você se desenvolveu, parabéns pelo teu engajamento, cara. Isso vai trazer muito sucesso. E aqueles que se desenvolveram podem se tornar multiplicadores, né? E aí você gera ali o estímulo ao social learning e tudo mais. Nosso tempo já está chegando ao fim, né? O papo tá incrível, mas uma das coisas também que eu acho que vale trazer de dica pro pessoal é quando você vai lidar com um vendedor ou com um profissional de vendas, né? Porque a gente tá falando vendedor, mas pode ser um gerente de contas, um executivo, pode ser um assistente, pode ser qualquer... Pode ser eu, pode ser o Igor, a gente tá o tempo todo vendendo, quando você vai lá e coloca o papel, né, de vendedor. Mas falando de desenvolver pessoas, você tem aquelas pessoas que já são mais maduras, já conhecem, você precisa mudar comportamento. É diferente de quando você tem um profissional que está começando e ele é quase uma folha em branco. Então, você pegar uma folha em branco, o que você dizer, ele vai lá, vai captar e vai absorver. Então, uma das coisas que é importante quando for pensar no desenho de treinamento é que quando o profissional é experiente, você vai do macro para o micro. Quando o profissional é inexperiente, você vai do micro para o macro, que você vai passando etapa por etapa. Vou pegar um exemplo. A gente precisa fazer com que um grupo de profissionais que já tenham muita experiência precisa mudar um comportamento. Ao invés de a gente chegar com a teoria, a gente cria alguma situação onde eles possam se perceber. Para a gente angustiar. Então a técnica você precisa angustiar, presta atenção aí, angustiar, depois você direciona e aí você celebra. Como assim, Carlos? Você precisa desconstruir um comportamento para depois você direcionar e depois congelar de novo. Então, você pensa na estrutura do desenvolvimento baseado nisso. A gente já chegou a fazer treinamento com executivos 3 dias sem ter um slide. Por quê? Porque o trabalho foi muita prática. Executivos que tinham cargo de alta gestão eram executivos de negócios e eles já conheciam, mas não era aí que estava a questão. Então, pensar em como fazer isso, e aí, puxa, eu vou usar um EAD com videoaula, para alguns fazem sentido, para outros não fazem, porque se você colocar como pré-work, ele não se engaja. Então ter essa sensibilidade faz bastante diferença. E aí eu tomei a liberdade aqui de trazer um pouco a visão, né? Porque a gente trabalha junto, então não aguentei. E pra gente fechar, se tem mais alguma pergunta aí, Igor? Não, na verdade, usando essa questão das pessoas com mais experiência, as pessoas mais novas, eu queria ouvir um pouco de vocês, dois. Uhum. A nova galera que está chegando, as pessoas que estão começando a trabalhar, como que tá o desafio de conectar com eles? Porque eles têm, às vezes, uma visão de crescimento rápido, de ganhar negócio, ou às vezes já chegam a geração Z, que aliás vai ter um episódio que a gente vai falar disso. Você tem que falar. Mas e no mundo de vendas, como que é isso? Essa nova geração é cada vez mais ágil, né? O Carlos comentou muito bem aqui em relação ao EAD. Claro que às vezes, dependendo do público, a gente faz um trabalho como pré-working, desenvolve prática. Para outros públicos, a gente oferece um trabalho de sustentação com pós-working, através de videoaulas e tudo mais. E tem público que consegue, por conta própria, através de assíncrono, se desenvolver, né? Depende do nível de maturidade, engajamento, perfil. Mas hoje eu vejo essa nova geração cada vez mais
querendo coisas rápidas, ágeis e pontuais. E é o que a gente fala que é o famoso microlearning, né? Que são pequenas pílulas, que é o famoso TikTok. Então hoje essa galera aprende muito com vídeos curtos de 1 minuto, com técnicas pontuais e objetivas, que é mais ou menos assim, puxa, eu vou ligar para um cliente daqui a pouco, eu preciso lembrar de uma pergunta de investigação. É na hora que ele precisa. Para mapear, então eu não vou ver aquela videoaula de 3 horas para ficar procurando onde é que tá. Não, quero aquele vídeo para saber aquela pergunta, ouvi a pergunta, fui lá, liguei para o cliente, apliquei e tive resultado. Então, assim, é o objetivo, é o direto ao ponto, porque hoje eu percebo que não faz muito sentido a gente levar treinamento. Ainda tem algumas empresas que falam, mas eu quero um treinamento aí com todas as técnicas, negociação, funil, performance. Peraí, onde é que está a prioridade? Porque aquela coisa, né? É um monte de coisa e aí acaba não funcionando nada. Então, mas tem muita coisa para resolver. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Rápida, objetiva. Vai lá, mostra o que é, para que serve, a gente mostra como faz, destrói o comportamento, puxa, um próximo passo. É uma coisa de cada vez. É o planejamento, mas objetividade é a bola da vez. Complementando o que o Marcel falou, a gente tem sido estimulado a lidar com todas as transformações digitais e essa nova geração já vem com a tecnologia na palma da mão. E ele já tem um poder, vamos colocar assim, poder de acesso, porque a informação está democratizada, ele consegue encontrar a qualquer momento. Quando ele vai trabalhar numa organização e ele precisa aprender algo, ele quer ter acesso àquilo. Então o que ele faz? Ou ele vai para a internet, ou ele vai falar com alguém. Por isso que você não só ter os LMS, né, as plataformas que são trilhos, embora o pessoal chama de trilha, mas é um trilho, né? Porque o trilho do metrô é diferente de se fazer uma trilha no meio de uma floresta. A trilha você pode ir por vários caminhos, você tem a direção. Então, o que a gente precisa fazer? E isso é um desafio, que é como que eu faço com que o profissional, no momento que ele tem um desafio, que ele precisa de algo, ele encontre aquela informação. E aí você começa a ter que estimular o accountability, estimular cada vez mais o protagonismo, fazer com que o profissional tenha isso, só que ao mesmo tempo o desenho das soluções de aprendizagem, elas precisam deixar disponível uma série de coisas. Então, a gente precisa ser muito mais objetivo, muito mais certeiro e muito mais rápido naquilo que o profissional precisa desenvolver. E não é desenvolver uma vez, é desenvolver sempre ao longo da vida, que é o que vai acontecer, mas tem que fazer sentido. Então, se você não conecta com o momento que ele está, com o que ele está vivenciando, e você não tem agilidade, e agilidade puxa, como é que eu pratico isso e vejo um resultado, tenho feedback mais rápido? Porque as pessoas vão lá, postam, elas querem o quê? Um like. E aí o que acontece? Isso ajuda a produzir, né? Alguns hormônios dão prazer e tal, então a pessoa fica viciada, e aí ela está acostumada com isso. Então ela precisa ter feedback mais rápido. E é um papo que vai longe, né? A gente tem quebrado a cabeça para como lidar com esse público, e ao mesmo tempo você tem uma geração que é mais tradicional. E aí? A convivência entre as gerações estão gerando cada vez mais desafios na área de desenvolvimento. E o papel do facilitador, porque às vezes você pode estar treinando a geração mais tradicional, a geração mais jovem e tal, e quando está todo mundo na mesma sala. E o papel do treinador, o papel do treinamento é exatamente isso, é mergulhar entre os mundos. Né? E mostrar... Muito mais que um treinador, é um facilitador ali no processo, né? É provocar a geração Z, é provocar a geração Y, a geração X, seja lá qual for, e fomentar que um consiga aprender com o outro. Porque aquele mais tradicional precisa da agilidade, do questionamento do mais jovem, o mais jovem precisa da maturidade, talvez do conhecimento mais técnico do outro perfil de público. Então, o papel do facilitador é facilitar o acesso e transformar uma sala de aula nessa reunião de boas práticas e estimular o trabalho colaborativo. Acho que, para a gente fechar, eu acho que o grande desafio é como a gente estimula o trabalho colaborativo. Um ambiente altamente competitivo, né? Em um ambiente altamente competitivo. É isso aí. E aí tem que usar da empatia, da provocação, nunca verdades absolutas. Eu jogo as coisas no ar e falo, pessoal, é para a gente refletir sobre a nossa realidade. Não dá certo, como é que você faz? Vamos praticar para desconstruir o comportamento? E assim a gente vai levando para mudar muito mais o lado comportamental primeiro, para só depois a gente definir a estrutura técnica de como as coisas vão ser aplicadas. Sensacional, Marcel. Vamos lá, né? Vamos para o nosso momento T&D, que é o Tome Devolve. Eu vou falar algumas palavras, você complementa com outra e a gente fecha. Okay. Tá bom? Vender. Paixão. Treinar.
Essência. Transformar. Missão. Desafio. Todo dia. Propósito. Minha vida. Desejo. Desejo é poder. É isso aí. E como é que as pessoas te encontram, Marcel? Bom, quiser falar comigo aqui, faço parte da Bravende. Redes sociais? Redes sociais. Instagram, Tem LinkedIn. Instagram, no LinkedIn, é marcelmolina.bravende. Isso no Instagram. Isso no meu Instagram. Meu LinkedIn é Marcel Molina Bravende. E tô lá também no canal do YouTube, né, da Bravende Oficial. A gente sempre, toda quarta-feira, a gente também coloca vídeos por lá. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Marcel. Muito bom estar com você aqui. Sensacional, mais um papo excelente. Aprendi bastante sobre as técnicas de vendas, os grandes desafios. Obrigado mesmo, Marcel. Isso aí, Valeu, Igor. Carlos. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, bora treinar, bora desenvolver e fazer acontecer. Valeu. Valeu.